Está no ar, Aldeias e Quilombos. Olá, minha gente, licença para chegar. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro e indígena brasileira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Frecaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Meu nome é Bruno Vieira. E eu sou Manuela Lira. Estamos aqui toda semana na proposta de dar visibilidade a iniciativas, pessoas, grupos e instituições que lidem com a pauta negra, quilombola e indígena no Brasil. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Só buscar a gente lá, Aldeias e Quilombos. E a gente está sempre aberto a sugestões de pauta. Entre em contato conosco pelo e-mail aldeiasequilombos@gmail.com. No programa de hoje, a gente vai falar sobre racismo religioso. Em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira, Aldeias e Quilombos está no ar. A Cartilha Terreiros em Luta é uma iniciativa do projeto Racismo Religioso e Redução da Violência e Discriminação contra praticantes de religiões afrodescendentes no Brasil. Ela define o racismo religioso como um conjunto de práticas violentas que expressam a discriminação e o ódio pelas religiões de matriz africana e seus adeptos, assim como pelos territórios sagrados, tradições e culturas afro-brasileiras. O racismo contra as religiões de matriz afro-brasileira é uma prática histórica, fruto de um projeto sistemático e estrutural brasileiro. A despeito da existência de vários dispositivos legais legitimados pelo conjunto de leis e políticas brasileiras, a defesa da liberdade religiosa não é a realidade para povos de terreiro que continuam sendo destruídos por ações que promovem o apagamento dessa cultura, a invisibilização desses saberes e o não reconhecimento da existência de pessoas de axé. Os adeptos dos terreiros perdem o acesso aos seus direitos básicos por conta da violência sustentada institucionalmente e da negligência e negação do Estado no que se refere aos direitos das religiões e dos seus praticantes. E é sobre racismo religioso que vamos falar hoje. Vamos iniciar nossa conversa com o depoimento de Rafael Mota, candomblessista e professor da Rede Municipal de Candeias, na Bahia. Meu nome é Rafael Mota, eu sou Pejigã, do Ilê Axé Torungunã, né? Terreiro ao qual eu pertenço. Sou professor da Rede Municipal de Candeias, na qual atuo na área de educação física e sempre faço abordagens também no processo étnico-religioso e tal, trazendo a nossa realidade para o âmbito escolar, inclusive pautando as questões de racismo interreligioso e coisas do tipo dentro da área da educação física também, né? Porque cabe em todos os espaços. A história que eu tenho para compartilhar com vocês sobre intolerância religiosa ou racismo religioso, né, aconteceu ainda na minha fase de abianato, né, que é aquela fase inicial na qual ainda não somos iniciados ou confirmados para o Orixá. Essa história se dá aproximadamente no ano de 2007 ou 2008, não lembro exatamente agora o ano, né? Onde voltávamos de uma festa na casa do meu avô de santo, o Babalorixá Dari Mota, também conhecido como Dari de Obaluaê, né? Gibereuá, pai Gibereuá. E nessa caminhada meu pai, Reginaldo de Oxalá, né? Conhecido como Dalfono de Oxalá ou Ojagunã, que é o sacerdote do Ilê Axé Torungunã. E voltávamos da festa na casa do meu avô e passávamos pela Rua de Deus. Ironicamente, o nome da rua que tem o candomblé do meu avô é a Rua de Deus. E aí, nesse retorno,
Simplesmente passávamos nosso grupo pela frente de um bar, né? Com um grande número de pessoas que estavam lá bebendo e tal. E ao avistar nosso grupo, essas pessoas começaram a proferir xingamentos, né, direcionados ao nosso grupo, chamando de macumbeiro, de sujo, de povo do diabo e coisas do tipo. E meu irmão, eu tenho um irmão de Ogum, né? Ele simplesmente reagiu e respondeu às agressões de forma verbal também, né? Pedindo respeito, dizendo pra gente se respeitar, porque a gente tava de passagem, não ofendeu ninguém, não procurou conversa com ninguém. E esse povo que tava nesse bar, né, ao perceber a resposta de meu irmão, partiram pra cima, né? Partiram pra cima com agressões agora físicas, não mais verbais. E aí meu pai foi para tentar separar, a gente foi agredido, meu pai foi agredido, meu irmão foi agredido. E começou um grande tumulto na rua, aí onde esse grupo, por serem residentes do espaço, né, ele já sabia onde ficavam pedras e paus. E aí a agressão foi bem pesada, né, para com o nosso grupo. Teve um momento que meu pai tomou um murro que chegou a cair. E uma de minhas irmãs, né, se joga sobre meu pai, inclusive para protegê-lo dos pontapés e dos socos proferidos pelos agressores. Outros irmãos meus foram agredidos, né? Eu estava mais à frente, eu já tinha avançado, na verdade, porque eu estava com um grupo de mulheres e crianças, né? E minha intenção era inicialmente só tirar esse grupo mais vulnerável da confusão, tanto que teve um momento que, ao puxar minha irmã, que estava com um bebê recém-nascido à época, né, um bebê de colo, e colocá-la na minha frente, quando eu virei para colocá-la na minha frente, eu senti um impacto, né, de uma pedra batendo na minha mochila que estava nas minhas costas. Que essa pedra muito bem poderia ter pego na minha irmã ou até mesmo na criança, né, recém-nascida. E aí a gente poderia ter um agravamento maior da situação. E graças ao Orixá, né, que é presente na vida da gente, nesse sentido não aconteceu nada demais com esses dois seres, né, com minha irmã e com o bebê recém-nascido dela. Mas enfim, e aí depois de muito, né, atrito com pedras e paus, conseguimos tirar todos do meio da confusão. Meu pai com muitas escoriações, alguns de meus irmãos também com muitas escoriações. Fizemos o registro, né, esse é o primeiro passo, fizemos o registro da violência contra todos os agressores, né. Tinham pessoas de algumas igrejas evangélicas, inclusive no meio, que apareceram e ao invés de ajudar a separar ou negociar o estado de paz, ficaram provocando ainda mais no ato de intolerância religiosa, né? E aí o que vai de encontro, inclusive, ao princípio de paz, né, proferido por muitos nas suas igrejas. Enfim, fizemos o nosso boletim de ocorrência e a partir disso também fizemos um movimento de militância, ao qual culminou, né, na caminhada, né, de combate à intolerância religiosa do subúrbio de Salvador, né, da região de Paripe. Então a caminhada ela surge justamente a partir dessa violência que acontece com minha família de axé. E esse ano, se não me engano, estamos indo para a 22ª ou 23ª caminhada, né, de povos de comunidades religiosas contra a intolerância no subúrbio. E essa caminhada hoje ela é organizada pela REMAS, né, uma das associações de religiões de matriz africana daqui de Salvador, que temos a parceria, e também acionamos a FENACAB, né, que é a Federação de Culto Afro-Brasileiro Indígena, né, que dá o suporte aos terreiros também. Então esse foi o momento
trágico inicial da minha caminhada de axé, né? A gente passa por várias situações no nosso cotidiano, mas dentre as ações de violência, essa foi a mais pesada, assim, por assim dizer. Teve um outro caso em 2018, né? No qual meu terreiro ele fica na região da Morada da Lagoa, lá em Paripe, e estava tendo uma incursão policial, né? Os policiais chegaram a trocar tiro com um grupo de suspeitos, ou não sei se houve a troca de tiro, né? Eu sei que nesse momento, nesse movimento, por assim dizer, uma das balas atinge uma das paredes do nosso barracão, né? O projétil, e aí meus irmãos que estavam no terreiro, fazendo o processo de manutenção, de cuidado, né, de limpeza do terreiro, eles percebem o tiro e simplesmente vão procurar ver o que é, e quando saem da porta do barracão, eles são abordados de forma bem agressiva pelos policiais, no qual são colocados de joelho, né, com armas de alto calibre apontado para suas cabeças. E meu irmão, né, militante, ele, Coeginan Ogan também, militante do movimento negro, ele começa a questionar mesmo, né, a atuação dos policiais, o tipo de abordagem que estava sendo feita num espaço religioso, no qual os policiais invadiram o terreiro, né, sem nenhuma necessidade, porque ninguém correu para dentro do nosso terreiro, né? Eles invadiram espaços sagrados, né? Invadiram o íntimo do religioso da gente, espaço esse, inclusive, que só é acessado por pessoas que são iniciadas, e eles simplesmente se ousaram, né, e invadiram o nosso sagrado. Na época, inclusive, foi noticiado em algumas mídias, né, da cidade esse processo de invasão, a gente denunciando a atuação da polícia, né, e aí essa é a segunda, né, mais pesada dos processos de racismo religioso sofrido, né, pela minha família de axé. No mais é isso, espero que a gente possa cada vez mais ter espaços para combater, né, para divulgar essas ações de violência, para que elas sejam sempre contestadas, e para além de contestadas, né, para que elas não voltem a se repetir, né, porque a gente não vê igrejas sendo invadidas da mesma forma que a gente vê candomblés sendo invadidos. A gente não vê pessoas brancas sendo abordadas, né, em espaços de elite, da mesma forma que as pessoas negras são abordadas em espaços periféricos. Então era isso que eu tinha a contribuir, tá? Que Logun Edé, que é meu pai, abençoe a todos, e um abraço. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Freicaneca FM 101.5, a rádio pública do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. De volta com Aldeias e Quilombos. Se você tem sugestão de pauta, quer indicar o trabalho de uma pessoa indígena ou quilombola, fala com a gente. O nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com, e aproveita também para se comunicar com a gente pelo Instagram e seguir a gente no @aldeiasequilombos. No nosso segundo bloco do programa de hoje, continuamos com bate-papo sobre racismo religioso. No Brasil, país estruturado pelo racismo, o termo intolerância religiosa não é suficiente para descrever as violências sofridas pelas pessoas que cultuam orixás, povos de rua e outras entidades que não cabem no imaginário ocidental. Torna-se necessária a busca por outra expressão que dê conta de nomear essas violências de forma a não deixar dúvidas sobre a quem elas se direcionam. Nesse sentido, o termo racismo religioso parece muito mais adequado para definir uma prática que ameaça a liberdade e a existência dos povos de terreiro há séculos.
Sobre isso, vamos ouvir agora a fala do professor Sidney Nogueira, babalorixá, pensador, escritor e autor da obra Intolerância Religiosa, da coleção Feminismos Plurais. A entrevista foi concedida ao podcast Papo Preto e a conversa na íntegra está disponível no YouTube. Olha só, primeiro eu quero destacar que algumas pessoas me perguntam bastante se é racismo religioso, por que o nome do livro é Intolerância Religiosa, né? O 8º volume da coleção Feminismos Plurais. Por que é intolerância? Porque o racista ele não vai assumir o crime, ele não assume o crime. Portanto, quem precisa ler esse livro é o racista. E o racista não acredita em racismo religioso, ele acredita em intolerância religiosa, acredita, inclusive, como nós vimos, não é? Que ele também sofre intolerância religiosa, não é? Quer dizer, houve, né, no último governo a discussão sobre cristofobia, que nós abrimos aqui, que é justamente muito semelhante à ideia do mito da democracia racial, de que somos todos iguais, portanto, todos nós sofremos intolerância religiosa. Essa é uma ideia que o racista quer colocar no mundo para amenizar o próprio crime. Não é? Quer dizer, então, quando nós falamos mito da democracia racial, é justamente uma questão de descartar, não punir o racista. Não é? Nós sabemos que nós somos bem desiguais, muito desiguais. Não é? Nós sabemos que nós somos muito desiguais, não é? Basta dar uma olhada nos últimos tempos, não é? Nos 3 poderes, você se vê representado. Na televisão, você se vê representado. Isso vem mudando, felizmente mudou. Agora mesmo nós temos uma composição mais diversa, né? Nós estamos conseguindo chegar. Por que nós estamos conseguindo chegar? Porque nós estamos aceitando, nós estamos desmentindo a ideia do mito da democracia racial. Nesse sentido, a intolerância religiosa, não é, sobretudo quando diz respeito às religiões com matrizes africanas, porque são diversas matrizes. Quando se refere às matrizes africanas, à perseguição, à violência, à satanização, não é intolerância religiosa, é racismo religioso. Por que é racismo religioso? Primeiro ponto, porque o Brasil é um país racista. Ponto. Segundo ponto, porque o projeto humanista civilizatório europeu que criou o cristianismo não nos considerava humanos. E a justificativa, não é? A desumanização como justificativa nos colocou no lugar de desumanos, e esse projeto que cria o cristianismo, que cria a noção de religião hegemônica, não nos incluiu. Não é? Nós estávamos na posição de desumanos, de não civilizados, de primitivos, de falantes de dialeto no sentido de alguma coisa inferior, e de verdade não é. Então, o Brasil, ele olha para tudo que é negro e, imediatamente, ele é educado para sentir repulsa. Portanto, entra em cena a ideia de universalismo. Então, a ideia de universalismo é que tudo precisa ser igual. E nós sabemos, não é, que se tem uma coisa que o projeto humanista civilizatório europeu foi, é etnocêntrico. Portanto, o etnocentrismo ele coloca uma categoria cultural, histórica, ideológica acima de todas as outras. E ele, inclusive, transforma Deus em propriedade privada. E quem comprou? A Europa, o colonizador, e os colonizados também compraram essa categoria universalista como única. Então, veja bem, há intolerância, sim, há intolerância religiosa no mundo, há intolerância religiosa no Brasil também. A intolerância se dá quando
quando em rede nacional um bispo chuta Nossa Senhora da Aparecida. Isso é intolerância religiosa. Por que é intolerância religiosa? Porque não está em cena o componente racial. O bispo é da categoria maior cristã e a santa também é da categoria maior cristã. E as categorias cristãs no Brasil não são vistas como negras, elas são vistas como brancas. Nós não temos no Brasil uma black church como nós temos nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, no Brasil, por mais que queiram advogar, Jesus é negro, eu não vou problematizar isso, por mais que queiram problematizar, a semântica religiosa é branca. Por mais que haja hoje muitos negros nas religiões protestantes, neopentecostais, a leitura social que se faz da igreja não é que ela é negra. A leitura social que se faz da igreja é que ela é branca. Não importa se você, negro, entrou na igreja, você não empreteceu a igreja. Você continua sendo preto numa igreja branca. Então, quando nós temos, e eu fiz essa pesquisa no Disque 100, até o primeiro semestre de 2019, 90% das denúncias voltavam-se à perseguição de terreiros. Terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Umbanda e Candomblé, Batuque, Nagoiebá, Xangô de Pernambuco, não é? Então, nós temos, não é, esse tipo de perseguição. E aí eu fui observar o tipo de xingamento que aparecia, não é? Na condição de linguista, de semioticista, eu fui observar o tipo de xingamento. O tipo de xingamento era qual? Preta fedida, preta feiticeira, sua negra suja. Isso aparece nas denúncias do Disque 100. Preto macumbeiro, engraçado que sempre vem o componente racial. Sempre, semanticamente, nós vamos observar o componente racial. Então, é o componente racial, é a leitura racializada que coloca o que nós chamamos de intolerância religiosa na categoria de racismo religioso. Nós vimos políticos dizendo que os africanos são amaldiçoados, não é? Que o que acontece na África, que eu não sei o que acontece, porque o que acontece no continente africano acontece no mundo todo, inclusive no Brasil, não é? Dizendo que é merecido, que tem uma maldição. Então, isso é o quê? Por que ninguém diz isso sobre outros continentes, outros países, outras religiões, não é? Por quê? Porque o que está em voga é a manifestação em um país racista do racismo religioso e, felizmente, não é? Quer dizer, agora, não é? Na equiparação do racismo à injúria racial, do crime de racismo à injúria racial, aparece lá explicitamente a denominação racismo religioso e racismo recreativo. Portanto, é crime, e agora? Inafiançável e imprescritível. Guerreiro e caçador, criança, criatura e criador do meu caminho. Sou profeta, pedreiro e protetor, sou moleque malungo e seguidor do pergaminho. Sou espada, peneira e alçapão, pena, cuia, papel, mão de pilão, sou braço forte. Sou estrada, poeira
estrada e calçadão. Sou caatinga, cerrado e serração. Sou vento norte. O que nasci pra ver, não sei, mas vou saber. O que nasci pra ser, não sei, mas sou. Fazer o que? Sou monge, macumbeiro e rezador, porta, ponte, passagem e pastor de carneirinhos. Sou conde, candeeiro e caldeirão. Sou batuta, bateia e comunhão de pão e vinho. Sou vulcão, ventania e vapor. Sou maré, corredeira e corredor, seguindo em frente. Sou canção, teimosia e remador. Sou a fé brasileira e sempre vou contra a corrente. O que nasci pra ver, não sei, mas vou saber. O que nasci pra ser, não sei, mas sou. Fazer o que nasci pra ver, não sei, mas vou saber. O que nasci pra ser, não sei, mas sou. Fazer o que? Você está no programa Aldeias e Quilombos pela rádio Freicaneca FM 101.5 do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com Aldeias e Quilombos em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira. Só lembrando que estamos no Instagram, @Aldeias e Quilombos. Segue a gente lá. Em artigo publicado no portal GLE 10, o professor Valmir Júnior afirma que é importante frisar que o processo de escravidão e logo depois o racismo no Brasil são ferramentas estruturantes para a manutenção dos privilégios de uma minoria rica e branca, que domina a disputa hegemônica no país. Segundo o professor, o resultado dessa força opressora estruturada e organizada na sociedade usa equivocadamente a religião, quase sempre cristã, como justificativa para demonizar as divindades cultuadas pelos povos de matrizes africanas, acirrando as relações interpessoais e de forma categórica, praticando racismo institucional e religioso nas entrelinhas deste processo. Nessas entrelinhas estão queima e apedrejamento dos terreiros, agressão a uma criança porque vestiu uma roupa que a identifica com a sua religião, linchamento verbal na internet e redes sociais de praticantes que publicam fotos no exercício de sua fé e que logo promovem sadiamente suas experiências em seus cultos. No Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, no dia 25 de março de 2023, ocorreu um ato de vandalismo no terreiro Casa de Axé Quebra-Pedra. Esse terreiro é localizado no loteamento Cidade Garapu. Vamos acompanhar agora a entrevista do jornalista Rafael Negrão com o juremeiro e proprietário da casa, Manuel Quebra-Pedra. Rafael fez uma colaboração ao nosso programa com essa entrevista. O seu nome, esse aqui é Pai Manuel, né, que teve o terreiro invadido no dia 25 de março, não foi isso? Isso. Queria que tu me relatasse como é que foi, que tu ficou sabendo, como foi chegar lá e ver seu lugar de fé violado. Bom, boa tarde, né? A gente recebeu a ligação no dia 25, por em torno de umas 6 horas,
de uma vizinha de lá que ligou para uma responsável, minha mãe, e ela relatou que tinha ocorrido esse ato lá no terreiro. Quando a gente chegou lá para visualizar, para ver se realmente tinha ocorrido, a gente se deparou com a situação, né, lamentável, triste, e foi muito chocante, porque a gente nunca acreditou, nunca chegou ao ponto de imaginar que iria acontecer isso conosco. O terreiro de vocês fica lá em Garapu. Vocês têm mais de um ano de casa? Desde 2019, né? Ah, desde 2019. Receberam alguma ameaça? Vocês já tinham tido algum problema? Ou não? Não. A gente nunca recebeu ameaças nenhuma de lá da vizinhança, nem problema nenhum. Até porque a gente fazia também ações sociais lá. Então, a gente nunca viu perigo nenhum dentro. Como é o nome do terreiro? Casa de Axé, do mestre Manuel Quebra-Pedra. Casa de Axé, Isso. do mestre Manuel Quebra-Pedra. E me diga uma coisa, como foi o sentimento quando vocês chegaram lá e ver aquela situação? Foi um sentimento de tristeza, né? E muito forte, porque a gente nunca imaginava que acontecesse conosco, né? Feito eu disse já. A gente sempre pensa que vai acontecer com o outro, mas com a gente nunca, né? Então foi lamentável, a gente passou por muito perrengue e acontecer isso foi muita dor. Vocês procuraram a justiça, fizeram BO? Como é que está esse processo judicial? Já tem alguma investigação pela polícia? Bom, a gente no mesmo dia a gente fez o BO e a gente só veio receber a visita da perícia depois de uma semana. E até agora a gente não recebeu retorno nenhum em relação ao inquérito, como é que está, se está em andamento, o que foi que aconteceu. E esse ato, né, vocês tornando esse ato por conta desse processo de vandalismo, né, de violação. Porque em 2016 a gente também teve um ato muito parecido, não foi? Isso. Na casa de Pai Douglas. Isso foi, isso mesmo. O que você espera? Esperamos que a justiça ela venha cumprir com o seu papel, né? E responder, essa pessoa que venha responder perante a lei, né? Que a gente tem lei no Brasil. E somos um país laico, a qual a gente tem que respeitar todas as religiões, gostando ou não. Esperamos que isso aconteça o mais rápido, né? Este é o programa Aldeias e Quilombos e você ouviu a entrevista de Manuel Quebra-Pedra, feita pelo jornalista Rafael Negrão, especial para o nosso programa. É direito fundamental de qualquer pessoa e ou organização religiosa de matriz africana expressar a sua crença, liderar e promover as suas atividades religiosas com liberdade, respeito e proteção, sendo este direito assegurado pela Constituição Federal de 1988. É dever do Estado promover políticas de proteção que garantam a liberdade de crença e culto, a igualdade de oportunidades, a proteção dos adeptos e das organizações contra a discriminação e a violência, o reconhecimento e a valorização das culturas, tradições e religiosidades afro-brasileiras, bem como reparar os danos causados pelos ataques sofridos. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Não mexam comigo que eu não mexo com ninguém. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Não mexam comigo que eu não mexo com ninguém. Sou filho de Ossanha, Odé Xangô, Abaluaê, Omulua Tutô. Tenho o corpo fechado, disse Pai João. O meu santo é forte, nada em mim pega não. Fizeram oração pra mim não cantar. Ossanha, Odé e Xangô, uma obrigação eu vou dar. Como é bom dizer, sou filho de Orixá. Como é bom dizer, sou filho de Orixá. Como é bom dizer, sou filho de Orixá. Como é bom
pedaço deles nisso aí. Eu nunca ouvi esse ditado negar que o que se faz aqui não paga. Alguém pulou as 7 ondas, mas quis escravos no meu mar. Um ancestral disse o ditado certo: aqui se fez tem que pagar. Chegere pacturerara, chegere pacturerara, chegere pacturerara, chegere pacturerara, chegere pacturerara, chegere pacturerara. Alguém manchou a minha conta, tem um pedaço deles nisso aí. Eu nunca ouvi esse ditado negar que o que se faz aqui não paga. Alguém pulou as 7 ondas, mas quis escravos no meu mar. O ancestral disse o ditado certo: aqui se fez tem que pagar. A carne mais barata hoje ouse dar teu preço, e mesmo a palavra. Trocar os papéis, mas não se cortar os réis. Sempre fomos reis. 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 Sempre fomos Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Rádio Frei Caneca FM 101.5, a rádio pública do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com o nosso programa Aldeias e Quilombos. Este é o nosso último bloco e preparamos algumas dicas e informações bacanas para vocês. A EDUSP, editora da Universidade de São Paulo, e o Secult, Centro de Pesquisa em História da Cultura da Universidade Estadual de Campinas, lançaram o livro Palmares e Cucaú, O Aprendizado da Dominação, da professora e historiadora Silvia Runold Lara. A publicação analisa o acordo de paz negociado em 1678 entre o governo de Pernambuco e o Rei dos Palmares, o maior e mais duradouro assentamento de fugitivos da história da escravidão no Brasil. Novos documentos e um modo diferente de ler fontes há muito conhecidas revelam detalhes dos acontecimentos que levaram os habitantes dos Palmares a se instalar na região de Cucaú, no sertão da vila de Sirinhaém, onde permaneceram até o início de 1680, quando foram atacados e reescravizados. Silvia Runold Lara incorpora o ponto de vista dos escravizados na história da escravidão e dos habitantes dos Palmares na história dos Mucambos e realiza uma análise histórica com base em uma extensa pesquisa documental. Este livro também propicia uma reflexão sobre o trabalho do historiador, sobre a importância da leitura cuidadosa das fontes e sobre o necessário diálogo com a bibliografia. O livro Palmares e Cucaú, O Aprendizado da Dominação, da professora e historiadora Silvia Runold Lara,
pode ser adquirido pelo site da editora da USP. Acesse o site www.edusp.com.br. Edusp se escreve E-D-U-S-P. Momento Parente. Este é um momento que dedicamos a auxiliar as comunidades e divulgar as suas campanhas. O Quilombo Rio dos Macacos está fazendo uma rifa beneficente em prol da construção de uma casa na comunidade, pois as famílias são muito carentes e não têm condições financeiras. Se você quiser ajudar, basta fazer uma doação para o Pix no número 71, prefixo da Bahia, 983616940, repetindo 71, prefixo da Bahia, 983616940, e envia o comprovante para este mesmo número. Você vai falar com Rose Santos, que é uma liderança da comunidade. Se você quiser ajudar a comunidade quilombola Negros do Osso, localizada em Pesqueira, no Agreste Pernambucano, basta realizar a doação via Pix para a liderança Valdeane Macena. A chave é o celular, o número é 879-9158-8742. Repetindo, chave celular e o número é 879-9158-8742. O povo Caraçu-Anaçu está se estabelecendo na aldeia Marataru-Caeté, na região rural de Igaraçu, na Grande Recife. A ocupação está necessitando de doações para poder se sustentar. Dentre os artigos de primeira necessidade estão água potável e alimentos não perecíveis, material de higiene também. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda e você pode também colaborar com o Pix. A chave para a doação é o e-mail da Associação Indígena e Contexto Urbano Caraçu-Anaçu, Acisuca. Anote a chave, acisuca@gmail.com. Acisuca se escreve A-S-S-I-C-U-K-A. A sua solidariedade faz a diferença na vida das comunidades indígenas e quilombolas. Combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Se eles querem guerra, terror nenhum. Só que o nosso povo não vai correr. Mesmo que o tempo possa fechar, independente do que possa acontecer. Nosso povo nunca vai se entregar, nós só acreditamos em vencer. Desacredita não, pretinho, que tua falta de fé é a melhor arma que eles têm pra invadir tua cabeça, irmão. E do pior de si, eles te fazerem refém quando ideias tortas vêm e vão. Às vezes é bom recuar, voltar para sua família e tentar se conectar com o que você é. Ouvir histórias do passado vindas da boca de quem passou pelo que você tem passado e o brilho no olhar não se apagou. Chame as crianças pra brincar e veja que no que tu ensina a elas consiste o ato de se eternizar. Feito um palhaço de folia, eu sigo dando vida ao amanhã, eu conduzindo a alma para celebrações onde a poesia é anfitriã. Templo de malditos e abandonados, rituais pagãos, culto marginal, escola de fluidos e mal amados, fonte de dignidade ancestral. O encontro de um Jesus Cristo preto em Aruanda, as voltas pro Oxalá, rindo de toda a cafonice de quem pinta de branca e Iemanjá. Mais forte que de longe nos observa, eu peço tua bênção pra rimar. Em nome de cada irmãozinho preto que na travessia ficou eles pelo mar. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Se eles querem guerra, terror nenhum. Só que o nosso povo não vai correr. Mesmo que o tempo possa fechar, independente do que possa acontecer. Vai fechar. Nosso povo nunca vai se entregar. Vai fechar. Só acreditamos em vencer. Nosso povo canta e dança à noite pra poder tá mais forte de dia. Por mais que nossa vida seja dura, nosso tambor pulsa, trazendo mais swing a melodia ao caos que se faz presente agora. Tu pensa no futuro e quase chora.
Anos duram minutos, segundos duram horas, e a gente só se fode a cada nascer da aurora. Eu já tô farto de ter que aguentar, cês tentarem me calar. Se tentarem me calar, cês vão ter que aguentar. Eu querendo o sangue de vocês na mão, bebendo gota por gota pra lembrar de cada irmão que daqui se foi antes dos 30. Com vocês dizendo já foi tarde. É o mínimo que se pode esperar de uma gente acostumada a ser tão covarde. Por isso eu digo, não se espera nada de quem quer que tu atravesse um oceano de desgraçado. Povo inútil, povo desgraçado. Depois vem vender boia como se não houvesse nada errado. A existência de vocês é um erro. Se for ao vivo eu te pergunto quantos pretos que tem na plateia. Se for menos que brancos então tá errado. Ei lobinhos, eis aqui o Sharikan diante a alcateia. E Jesus Cristo não é o mogre de vocês. Vocês esperam um salvador e eu tô indo pra Salvador. Empretecer o resto do país de lá até vocês pintarem de preto a cor do Cristo Redentor. Eis aqui eu sou um filho de Kemet, descendente de um povo que nunca cai. Então entenda que definitivamente quem nasceu pra baobá aceita ser tratado igual um pai. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Se eles querem guerra, terror nenhum, só que o nosso povo não vai correr. Mesmo que o tempo possa fechar, independente do que possa acontecer, nosso povo nunca vai se entregar. Nós só acreditamos em vencer. Macumbia, oh. Pacutique pe macumbia, eh. Pacutique pe macumbia, oh. Pacutique pe macumbia, eh. Pacutique pe macumba. Hoje tem festa no terreiro de Maria Curtinha, pois hoje é 2 de fevereiro. Para a felicidade minha, hoje eu vou me mandar pra lá. Já levo o atabaque afinado e feitado inteiro. Já levo o samba, minha nega, e o batuque pro senhor. Já levo a fita rubro-negra pra oferta pra Iaô. Iaô chegou comemorar. Iaô entrou na roda de samba bonito. Iaô chegou do mar, vem. Iaô chegou comemorar. Iaô entrou na roda de samba bonito. Iaô chegou do mar. Chegou do mar e trouxe pacutique pe macumbia, pacutique pe macumbia, pacutique pe macumbia, pacutique pe macumba, e a mandinga dos pretos velhos da África, dos gurus do Oriente. Trouxe um canto pra gente, que é bom demais, é muito bom. A samarambe, 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 samarambe. A pera lama, a pera mami vem. Filé, maravilha, o que a mamãe morou. Ele vai, filé, maravilha, o que a mamãe vai ser. A famarambá, 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 famarambá. Eu quero chiba, eu quero chiba. Chegou do mar e trouxe pacutique pe macumbia, pacutique pe macumbia, pacutique pe macumbia, pacutique pe
Mamela valie kabaya batizazie. Oya mama malele aliku machale la viema. Mama galeri kabatiza mo. Ela mati dangola e. Ela mati dangola e. O homem do corpo de aço, que sua lava de vulcão. O homem que abre os caminhos com a ponta do seu facão. Dono de 7 aldeias, caminha com seu batalhão, carregando a sua bandeira, no clarão ele crava no chão. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer. Ogum patacoriou, na terra guerreou, montanhas ele atravessou, seu maruô ele xingou. Ogum patacoriou, na terra guerreou, montanhas ele atravessou, seu maruô ele xingou. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer. Corpo de aço, que sua lava de vulcão. O homem que abre os caminhos com a ponta do seu facão. Dono de 7 aldeias, caminha com seu batalhão, carregando a sua bandeira, no clarão ele crava no chão. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer. Ogum patacoriou, na terra guerreou, montanhas ele atravessou, seu maruô ele xingou. Ogum patacoriou, na terra guerreou, montanhas ele atravessou, seu maruô ele xingou. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer, lesse, lesse. Ogum mexer. E vamos encerrando o Aldeias e Quilombos de hoje. Agradecemos pela sua presença e sua audiência. Esteja à vontade para sugerir pautas e mandar sua música. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com.
E tem o nosso Instagram também. Segue a gente lá, @Aldeias e Quilombos. O programa tem a produção e apresentação de Manuela Lira e de Bruno Vieira. Muito obrigado pela sua audiência e sua participação. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiado pelo edital de ocupação da programação da Freicaneca FM e tem o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o Funcultura. E até a próxima. Você ouviu Aldeias e Quilombos.